queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que querem saber um pouco mais do direito sucessório, hoje nós vamos falar sobre aceitação e renúncia no direito sucessório, tá? O que é aceitação? Bom, para que a gente possa relembrar, nós vimos que o artigo 1784 do Código Civil nos coloca que, uma vez aberta a sucessão, transmite-se desde logo aos sucessores os direitos, deveres e obrigações daquele falecido. Essa transmissão, ela acontece de forma imediatamente com o evento morte, nem antes nem depois, como expõe a doutrina, imediatamente. Mas eu pergunto a vocês, será que o herdeiro, será que o sucessor é obrigado a aceitar a herança? Não, Daniela, não é. Por isso é que nós temos esse instituto chamado de aceitação ou renúncia da herança. Então, o que é a aceitação? A aceitação nada mais é do que um ato meramente confirmatório. Então, quando acontece através do artigo 1784, que é o princípio de Saicina, assim chamado, aonde se transmite a herança, o patrimônio, e nós já vimos em outro vídeo o que significa herança, qual é o conteúdo da herança, né? Vocês então se recordam disso, voltam nos outros vídeos para que vocês possam relembrar a respeito do que é herança. Então, quando esse patrimônio, quando a herança é transmitida com evento morte aos sucessores, cabem a eles aceitar ou renunciar, repudiar, não querer. Quando eles aceitam, essa aceitação, que é um ato meramente confirmatório, faz com que essa transmissão, que até então era provisória, com o artigo 1784, com a aceitação, essa transmissão passa a ser uma transmissão definitiva. Então, pois bem, a aceitação nada mais é do que o ato confirmatório, meramente confirmatório, que anule a certeza de que aquele herdeiro, de que aquele sucessor irá receber a herança, tá bom? Quais são as características da aceitação? A aceitação é um ato unilateral, a aceitação é um ato incondicional, a aceitação é um ato indivisível, bem como irrevogável. Por que a aceitação é um ato unilateral? Porque precisa somente da manifestação de vontade de uma parte. De quem? Daquele que está aceitando. Ou seja, se essa pessoa, se esse herdeiro que está, portanto, concordando em receber esse patrimônio que está sendo transmitido pelo falecido, e se ele, porventura, ele é casado, ele não precisa da outorga marital. Por isso, é um ato unilateral que depende exclusivamente de uma única manifestação de vontade em receber, que é daquele herdeiro, daquele sucessor que irá receber. Por isso, um ato unilateral. A aceitação também, ela é um ato incondicional. Ou seja, a aceitação é um ato puro e simples. Não há possibilidade de que o herdeiro ou de que o sucessor venha receber impondo alguma condição. Ou eu aceito ou eu não aceito, sem nenhum tipo de condição. Então, a aceitação é um ato puro, é um ato simples. A aceitação também ela é indivisível. Daniela, eu posso aceitar aquilo que eu quiser? Não. Tá? Ah, mas pode acontecer de que tenha ônus. Quem ofere um bônus também recebe o ônus. Ou você aceita tudo, ou você repudia tudo. Então, a aceitação, ela é indivisível, tá? E por que isso? Porque nós vimos que há possibilidade, ou melhor dizendo, que a herança, ela é universal. Então, quando se passa essa transmissão dessa universalidade desses bens ao herdeiro, ou ele aceita ou ele repudia. Mas pode acontecer um evento. Qual evento? Nós já falamos aqui que existe a sucessão prelegada, aonde que um herdeiro ele pode ser um herdeiro legítimo dentro da ordem de vocação hereditária, fazendo parte da sucessão legítima, e pode ser que esse herdeiro também seja um herdeiro testamentário lá dentro da sucessão testamentária. Logo, então, quando nós estivermos diante desses dois institutos, ele pode sim aceitar
a herança que compete a ele dentro da sucessão legítima, dentro da ordem de vocação hereditária, e repudiar aquilo que ele iria receber dentro da sucessão testamentária e vice-versa. Mas o que o herdeiro não pode fazer é, dentro daquele patrimônio que ele vai receber dentro de uma sucessão testamentária, por exemplo, eu quero esse patrimônio e não quero esse. Não. Dentro da sucessão legítima, eu quero esse patrimônio e não quero esse. Não. Então, portanto, meus queridos, a aceitação é um ato também indivisível e que, como regra geral, ou você aceita toda a herança que lhe compete em receber, ou você repudia toda essa herança. Então, mais uma vez, quais são as características da aceitação? Ela é um ato unilateral, ela é um ato incondicional, ela é um ato indivisível e também ela é um ato irrevogável. Ou seja, se você aceitou, não há mais possibilidade de você se contradizer ou de você se arrepender, tá? Então, uma vez aceita, esse patrimônio vai ser transmitido. O que pode acontecer é você aceitar e depois repassar. E aí a gente pode estar utilizando de outro instituto, que é chamado de cessão de direitos, que a gente vai ver daqui a pouco quando a gente for falar da renúncia, tá? Mas então, essas são as características da aceitação. Um ato unilateral, incondicional, indivisível, bem como também ele é irrevogável. Quais são as maneiras, Daniela? Quais são as formas de aceitar uma herança, tá? Pode ser de forma expressa, ou seja, qual que é a forma expressa? O próprio herdeiro, o próprio sucessor, de forma escrita, ele expressamente, aos autos da ação de inventário, ele aceita essa herança. Então, é a forma expressa que nós temos em aceitar. Daniela, existe uma outra forma? Existe, a forma tácita. Qual é a forma tácita? Ele não faz de forma expressa, mas ele pratica atos compatíveis com a aceitação. Então, ele nomeia sucessor, ele se nomeia como inventariante, ele pratica atos que esteja ele na posse provisória daquela herança. Então, a forma tácita de aceitar é o herdeiro praticar atos compatíveis com essa aceitação. E nós temos uma outra forma de aceitar a herança, que é a forma presumida. A forma presumida, o herdeiro ou sucessor, ele não fez nem de forma expressa, escrita, e ele também não praticou atos compatíveis com a aceitação. Ele se manteve omisso, ele se manteve silente. Então, ele, através de uma interpelação judicial, ele será então notificado para que ele venha, compareça aos autos do processo de inventário, para que ele possa aceitar no prazo máximo de 30 dias a contar dessa notificação. Então, percebam que se ele for interpelado e se ele se mantém omisso, se ele se mantém inerte, presume-se que ele aceitou. Então, vejamos que nós temos 3 formas de aceitação, tá? Através da forma expressa, através da forma tácita, bem como através da forma presumida. Existe também a aceitação direta. O que é a aceitação direta? Compete que aquele herdeiro, que o sucessor, diretamente, ele venha a aceitar. Então, por exemplo, se eu tenho João, que é o pai de família, e ele tem F1, que é seu filho, e ele tem F2, que é seu filho número 2. No caso de falecimento de João, tá bom? F1 e F2, que são seus herdeiros, que são seus sucessores, imediatamente com o evento morte, serão a eles transmitidos o patrimônio de João, seu pai. F1 e F2 precisam aceitar essa herança. De que forma que eles vão aceitar, Daniela? De forma expressa, de forma tácita ou de forma presumida. Uma vez que eles aceitam essa herança, eles estão aceitando ela de forma direta. Por que direta? Porque mais tarde a gente vai ver que existe a ordem de vocação hereditária.
E no direito sucessório, nós temos uma regra. A classe mais próxima exclui a classe mais remota. E dentro da classe, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, eu tenho João. Qual é o grau de parentesco de João? Então, abaixo de João, eu tenho seus descendentes, filhos, netos, bisnetos. Acima de João, eu tenho, então, os seus ascendentes, que serão seus pais, que serão seus avós, seus bisavós e etc. E pelo direito sucessório, a classe mais próxima daquele que veio falecer é a classe dos descendentes. Então, portanto, por mais que João tenha pais, no falecimento de João, ele tendo descendentes, a classe mais próxima é a classe dos descendentes. Então, portanto, no nosso exemplo que eu acabei de citar aos senhores, F1 e F2 vão aceitar a herança de João, tá? De forma direta, que nós chamamos de direito próprio ou por cabeça. Ou seja, a primeira classe, dentro do primeiro grau, de forma direta, aceitando a herança que o pai deixou. E aí, nós temos a forma indireta de receber a herança. Então, vamos supor que nesse exemplo que eu acabei de dizer para vocês, F1, o filho F1 de João, antes mesmo do falecimento de João, F1 já havia falecido. Então, F1 faleceu primeiro. Ele faleceu anteriormente a João, por exemplo, em um acidente automobilístico. Então, nós chamamos de pré-morto. F1, o filho de João, é pré-morto a João. Faleceu primeiro que João. Mas F1 tem um filho, N1, que é neto de João. Então, por exemplo, se nós formos fazer e distribuir a herança de João, quem vai receber? Não são seus descendentes? Serão seus descendentes, que seria F1 e F2. Contudo, F1 já é falecido. Então, quem irá receber no lugar de F1? A totalidade da herança de F1 vai para F2? Não, porque F1 deixou seu filho, N1, que é neto de João. Então, a porcentagem, a cota parte que competia a F1 receber, vai para seu filho, N1, neto de João. Então, nós falamos que N1 ele recebeu indiretamente. É o que nós chamamos de direito de representação. Ele vem representar o seu pai, F1, que é um pré-morto, e ele vai receber no lugar de F1. Então, portanto, essas são as formas também que nós temos de aceitar, tá? De forma direta e de forma indireta. Então, meus caros, fazendo uma breve revisão, a aceitação é um ato meramente confirmatório. Ela pode acontecer, então, de forma expressa, de forma tácita, de forma presumida, de forma direta e de forma indireta. Lembrando, quais são as características da aceitação? Ela é um ato unilateral, ela é incondicional, ela é indivisível, bem como ela é irrevogável. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para o conhecimento de vocês. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre renúncia, tá bom? Fiquem ligados e vão depois no próximo vídeo. Até, pessoal! Um super beijo!